A pergunta é: ter um plano B? Hoje é dia 11 de agosto, 2021, dia 4 de Elul, 5781, terminando o ano 81, Pei Aleph, que serão mostradas para a gente maravilhas. Para Shat Shofetim, a gente está em Elul. A resposta é não. Não precisa, não deve ter um plano B. É uma pergunta e uma resposta muito atual, muito prática, e vai contra a lógica normal, até mesmo minha, até pouquíssimo tempo atrás. Vamos entender por quê, baseado no que a gente está vivendo agora esse ano, e mais ainda na própria Parashá, pelo que a gente vai entender do Rebbe. Então, geralmente, se fala que tem que ter um plano A, e se não der certo, tentar um plano B. E assim por diante, até mesmo um plano Z, se não der certo em um dos planos. Diferentemente disso, a gente sabe, aprendeu, através do Rebbe anterior, que foi transmitido para a gente pelo Rebbe, que Rebbe Maharaj sempre falou, Leatrila Ariber, desde o começo, ir por cima, pular, começar por cima, não se dobrar ou se desviar quando tiver um obstáculo em frente, por cima. Isso está ligado também com essa mesma noção, que aparentemente parece estranha, mas que é um plano único, em frente, como foi na saída do Egito, atravessando o Mar Vermelho. O Yam Suf não foi um plano B, passar pelo Yam Suf. Era o plano inicial desde o começo. A gente não sabia. Mas não foi feito um desvio e foi pego um atalho. A gente não está procurando atalho, nem desvios, nem outras soluções. É um plano único que a gente tem que seguir adiante. Vamos ver isso mais adiante no detalhe. Isso aqui está ligado com um portão, que a Parashá Shoftim está ligado com portões que a gente tem que colocar na fronteira das cidades e também dentro da gente, sobre como entra a informação. Está baseado na Sirá de 5749, 1989, Parashat de Rosh Chodesh Elul, que estava começando aí em 1990, que foi um ano de milagres para o mundo, em particular para Am Israel, 90, 91, e a gente espera que seja agora novamente, como o Rebbe falou que ia acontecer. Temos ainda mais alguns dias, mas que seja agora já. Então a ideia é não só não ter um plano B, como não ter o plano A. O que a gente quer é ter um plano 1, que é o plano com P maiúsculo. Eu não falei em plano com P maiúsculo, porque não tem maiúsculo, por incrível que pareça, no alfabeto hebraico. Tem sim letras grandes, médias, que é a maior parte, praticamente 90% ou mais, e letras pequenas, mas não tem maiúsculo e minúsculo. Então é o plano 1, é o plano. E não quer dizer que é o plano 1 porque ele é o primeiro, ou que ele vem antes do segundo. Não tem uma ordem, é um plano único, digamos assim, sendo que são vários níveis de planos. Tá? A gente não está falando só sobre o objetivo maior, a nossa missão nesse mundo, como povo, o coletivo, como o mundo inteiro, que é fazer uma moradia para Deus aqui nesse mundo. Esse é o plano maior, é o objetivo maior, é a missão geral. Tem a missão particular de cada um em um, que além de cumprir as mitzvot, cada um em um, sempre na medida do possível para cada um e do que é relativo a cada um, naquele momento, aquela pessoa, naquele lugar. Mas também cada um tem uma mitzvah específica que é mais ligada a ela do que outra mitzvah. Mas falando não somente disso, falando de planos em gerais, não só a missão de vida, como eu estava falando até agora, mas também objetivos que são vários, desde montar uma empresa, ou conseguir um documento, ou pagar uma conta, ou fazer um prato, ou escolher o que dá de presente, ou escolher o que vai falar. São vários planos, ou preparar uma aula, ou
atender um cliente, vários planos, plano de viagem, plano de voo, né, para um piloto. Tem vários planos que acontecem, maiores e menores, dentro do próprio dia da pessoa, do lugar, da situação. E para cada um desses eu digo que é um plano único, é o plano 1. E não é um plano A, e se não der certo, fazer o plano B. Tá? Que geralmente é o conceito, por isso que eu estou falando que não é para ter plano B, porque não é para ter algo diferente do que foi planejado. Se tem algum ajuste a fazer, como a gente vai ver agora em seguida, um subplano, eles devem existir, acontece e fazem parte, mas são subplanos dentro do plano maior, que pode ser desde o plano, né, maior da coletividade, que é trazer Mashiach e estar já na redenção com a Geulah e o Bet HaMikdash Shlishi, e a missão particular de cada um, mas não só isso, estou falando dos planos menores da vida de cada um, né, que seja casar, ou se sustentar, ou melhorar de algum desconforto, para dizer assim, não quero falar de coisas mais graves. Tudo isso são planos que devem ser seguidos, e se tiver ajustes a serem feitos, não é para mudar o plano, é para seguir. A gente tem uma linha geral para seguir. Por exemplo, pessoa, um exemplo fortuito qualquer, chegou antes e estava fechado o lugar, né, ou não encontrou a pessoa que tinha para encontrar. O que deve fazer? Né? É óbvio que tem um ajuste, uma mudança, mas a mudança não é no plano geral, o plano é um único só, né, que era o que ele tinha que fazer naquele dia. E isso vai ser revelado ainda. Né? Se então era entrar naquele lugar, mas não pôde porque estava fechado, então se revelou que esse não era o plano, né? Não é o A ou o B. Não era para ele fazer isso. Né? Embora que muitas vezes a gente tem que lutar, batalhar e se esforçar e continuar insistindo, com certeza, né, em todos os campos, principalmente para Mashiach trazer logo, a gente tem que insistir muito sobre isso, né, com Hashem, com as pessoas, com o mundo em geral, a gente tem que insistir que isso tem que ser feito, mas quando acontece algum erro, alguma mudança, a gente se adapta ou adapta o que está acontecendo, mas aquilo se torna a nossa nova realidade. E não tem continua o mesmo plano, com um ajuste, mas não é que se está escolhendo outra coisa agora. Faz parte. Né? E assim por diante, várias coisas que vão acontecer. Por exemplo, hoje era previsto, estava no plano, eu ir para a empresa hoje, me encontrar com uma das diretoras, e outros diretores estavam indo também por conta disso, e acabou que, quando estava pronto para sair, praticamente, ela avisou que não poderia ir. Né? Eu não tinha um plano B para isso. Né? Estou mudando em relação a isso, né? Porque eu estava tudo encaminhado para funcionar e dar certo conforme o meu plano. E aí foi ajustado para eu fazer o que eu tenho que fazer, mesmo sem estar indo à empresa hoje. Então, esses ajustes acontecem, mas é fundamental a gente... Isso é uma mudança grande de paradigma, inclusive. E eu estou arriscando a falar sobre isso porque eu estou achando que é importante, eu estou me adaptando ainda a isso, mas é fundamental porque aumenta a tranquilidade, diminui a ansiedade, a gente consegue entrar mais ainda na mentalidade da Geulah, na mentalidade de Mashiach, na conscientização do que é que Hashem quer para a gente nesse mundo aqui, nesse plano geral que a gente tem que seguir e nos mínimos detalhes também, porque essa ideia de ter outros planos, né, plano B, plano C, até o plano Z, como eu falei, e ter que se adaptar radicalmente, né, nas mudanças, e certamente insistir, batalhar, se esforçar é fundamental. Está escrito, né, que o homem nasceu, a pessoa, o ser humano nasceu para se esforçar, lemá-lo, para justamente dar duro, né, se dedicar.
Com certeza, mas seguindo essa linha geral, esse plano geral, que não é só o objetivo geral coletivo, mas mesmo os corriqueiros, né, do dia, como se preparar para rezar, ou ler alguma coisa, ou negociar alguma coisa, ou atender um pedido, ou ir para uma consulta, pegar um exame, qualquer plano que a gente está falando está integrado dentro do plano maior. É assim que Hashem desenhou o mundo, é assim que deve ser feito. Então, a gente conseguir mudar o nosso modo, e Elul justamente é a época propícia para isso, a gente conseguir mudar o modo de ver e se completar, se integrar, harmonizar com a verdade, com o universo, com Hashem, no fundo, né, através do universo. Isso é fundamental e nos ajuda muito, e com certeza o mundo inteiro, que a gente chega nesse estado de plenitude, de harmonia, de conexão. Aqui é um exemplo, né, típico, né, de ter um plano B se o paraquedas não abrir. O que faz? Então eu estou arriscando dizer que o paraquedas de reserva, ou o treinamento que a pessoa faz para o que deve ser feito se tiver uma mudança no plano A, entre aspas, do paraquedas não se abrir, não é uma diferença, uma mudança do plano inicial, porque o plano inicial da pessoa não é abrir paraquedas. Nesse caso específico, é ela chegar sã e salva, tendo se divertido, ou tendo desfrutado, aproveitado, né, esse momento de estar como um pássaro no ar. Ela chegar sã e salva lá embaixo. Não importa o modo como ela vai chegar. Então, o plano fundamental, o melhor, o ideal para ela conseguir chegar lá, pelo que eu entendo, é ter o paraquedas. E paraquedas abrir de primeira. E é para isso que ela tem que se esforçar e trabalhar e planejar e se preparar para que aconteça. Não acontecendo, continua o plano válido. Não é que mudou o plano, porque não deixa de ser o plano ela chegar sã e salva na Terra. Continua sendo isso. Vai ser através desse ou outro ajuste ou outra solução. Tem que estar com tudo isso pensado, mas não pode ser o principal, porque se esses planos B, C, D, E até o Z ficarem presentes, eles podem ser a energia, a concentração, o foco pode transformá-los no ponto principal. O ponto principal não é esse. Se a gente ficar muito ligado aos planos diferentes do inicial, do plano 1, como eu falei, do plano verdadeiro, a gente pode acabar seguindo outros caminhos que vão demorar mais tempo, porque, como eu falei, tem um plano único, né, que a gente vai chegar lá de um modo ou de outro. Mas o melhor é que a gente chegue mais rápido e chegue logo. E do melhor modo possível, que é a gente já estar na Geulah. Então isso está baseado nessa parasha que a gente está agora, Shofetim Veshoterim, Tenecha Vechol Sharecha, Asher Hashem Elokecha, Nechad Shvatecha, Veshafetu et Aam Mishpat Tzedek. Então está ligado com a justiça. A justiça, como eu estou falando, é um novo modo de ver a justiça. A justiça não é privilegiando um em detrimento do outro, o plano A em relação ao B. Não importa se ganha o A ou se ganha o B, ou vários outros que estão. Né? É um que vai ser decidido qual é a verdade e vai ser para um das pessoas. Não. Se você vê a justiça como sendo revelando a verdade, não importa se vai ser esse ou esse que vai ganhar. Porque é fundamental para o juízo, inclusive, que os dois saiam satisfeitos conforme a decisão. Porque o que está sendo decidido é a verdade. É o que Deus quer para essa situação que foi criada depois da definição original de Hashem, quando ele criou o mundo. A gente é que está operando no mundo e tendo que aplicar as regras que Hashem definiu. E as regras são únicas, que são a verdade de como Hashem quer para cada situação, cada mínima situação.
você vai comer isso, o que você fala, se você pode comer isso, se você vai falar, o que você vai falar, quando você vai falar, que você tem horário para acender a vela e que tipo de vela que é, quem vai acender, que dia, etc, etc. Tudo isso está ligado a decisões que são a revelação da verdade, que é o plano 1. É o plano que a gente tem que fazer. E isso, quando a gente não sabe, a gente tem que convocar o juiz. Ou já de partida a gente tem a Torá que está ligado com o juizado, né? o julgamento, ou o material, o manual da instrução do que a gente tem que fazer, que está ligado com o Shoftim. O Shotrim, que são os oficiais, é a aplicação disso, quando necessária. Né? Tem que realmente ter uma execução, uma ação. Isso tudo está ligado com o plano único, principal, que está ligado com a verdade, que é esse Mishpat Tzedek. Tzedek está ligado com o julgamento, que é a revelação da verdade, do Emet, que é indiferente para qual dos dois é que tem a razão, porque não é uma decisão entre um e outro, é sim a revelação da verdade que está por trás disso. Tanto é que às vezes tem como se forçar a pessoa a admitir a verdade, porque essa é a verdade que se pretende. Isso também está ligado com o que a gente fala na Tefilá, e isso é um ponto principal. Por isso que essa paraxá é uma paraxá central, né, na Torá, Shofetim, em Sefer Dvarim, porque é a paraxá que fala sobre os juízes, fala sobre ter um rei, a mitzvah de ter um rei para o povo, e no final das contas está ligado com o rei Mashiach. É nessa paraxá a mitzvah ligada a ter o rei Mashiach também está nessa paraxá, quando fala que a gente tem a mitzvah de ter mais 3 Arei Miklat, né, cidades de refúgio, que serão na época de Mashiach, está nessa paraxá, como a gente já viu no Masechá do Rebbe algum tempo atrás. E a gente reza todo dia, 3 vezes por dia, menos Shabbat, Yom Tov, Ashiva Shafetenu, que vai adicionar como está aqui em cima, que é Hashem trazer de volta os juízes como foi antes, e os conselheiros, Yotzeinu, né, como foi desde o começo, e vai tirar todo o sofrimento, etc, etc. E isso está ligado a gente fala isso na Amidá, nas 18 ou 19 brachot que a gente fala todo dia, e está ligado com a profecia de Shayahu, Veshiva Shofetai Kevarishoná, que você, Hashem, vai trazer de volta os juízes como foi desde o começo. E isso é uma profecia que está logo no primeiro capítulo de Shayahu, o profeta Shayahu. Então a gente vê que o plano fundamental que deve permear cada uma das ações que a gente faz, os planos menores e mesmo os subplanos, a gente não pode se desviar, é o plano único de ir em frente para a gente ter Mashiach. Né? A gente já teve a saída do Egito, que continua até hoje, a gente saindo, cada um até do seu próprio Egito particular, suas limitações particulares. E a gente já teve o recebimento da Torá, que é uma manual de instruções para a gente chegar até essa época, que é agora o fundamental, o objetivo máximo, que é trazer Mashiach. Então a gente vê por aqui que os juízes está ligado com um plano, né, que é ligado com o estudo, que é o Shofetim. Pode dizer que é ligado com o laboratório, que é como a gente faz os testes e a pesquisa, as informações, as definições, para chegar na ação, que é o segundo ponto, na execução e a produção, né, onde tem de fato a ação acontecendo. E aí tem uma brincadeira que eu costumo fazer com o pessoal de TI lá na empresa, que geralmente a gente testa em laboratório, que é o ambiente de desenvolvimento, que é chamado de Dev. E eu sempre, né, desafiava a equipe de TI a gente conseguir fazer os testes em produção. Né? A gente ficava alarmado, como é que pode? Né? Em produção não tem como você controlar. Mas o fundo, o objetivo é a gente chegar na execução. Né? Os juízes existem para a gente poder chegar na ação, na execução, que é ter
a construção do Beit HaMikdash e já está com Mashiach. Esse é o plano fundamental, e a gente não deve se encantar com os diversos planos que tem no meio do caminho. A gente pode sim se ajustar, tem algumas opções em relação a isso, mas a gente tem que ter o foco fundamental, que é, como eu falei agora, o Rebbe traz claramente na Serra, trazer de volta os juízes em todos os portões da cidade, na fronteira da cidade. E o Rebbe define e liga com essa época que a gente está vendo agora, não só de pandemia, já 1 ano e meio, mas principalmente com a Parashá da Torá e a época de Elul, está ligado com o rei estar no campo. Então, o tema fundamental, o campo. O que é esse campo? Esse campo de trabalho, esse campo magnético, esse campo gravitacional. Vamos falar principalmente do campo de trabalho, porque o campo é onde a gente tem o trabalho, não tem já tudo pronto, taken for granted, que já existe, é só aproveitar. Isso a gente vai chegar lá, mas enquanto isso tem todo esse nosso trabalho que é no campo, porque o pão não está pronto no campo. Tem que cultivar, tem que semear, tem que, como a imagem que eu tinha colocado nessa apresentação, que tem que ter o trigo que a gente vai trabalhar, que está ligado com o campo, e para chegar na cidade, tem os portões. Antes de chegar nos portões, a gente tem o campo, que é onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai providenciar que o trigo se torne pão, que é já o resultado. E a gente, trazendo de volta os juízes, através do nosso esforço, nosso trabalho no campo, e o rei vem nos ajudar no campo, o rei está no campo nessa época agora, a gente vai receber o sustento, não só fruto do nosso trabalho, como vindo de cima, que está ligado com os juízes que vão ter a missão, o dever de nos sustentar. E isso é o mandamento de Hashem para os juízes, e a gente vai ter só tudo de bom de agora em diante, que é o que a gente está pedindo. A gente está dentro de um plano, esse plano é um plano divino de Hashem. A gente deve sintonizar, harmonizar, se integrar, se alinhar com esse plano. Por isso que a gente focar em ter alternativas, outros planos, outras soluções, muitas vezes pode acabar saindo do caminho, literalmente, se desviando e perdendo tempo. Eu vi uma história muito interessante de um rei que queria muito, falando muito rapidamente, um rei queria muito ganhar a guerra com um país vizinho que estava incomodando. Ele não tinha uma tática para isso, fez um concurso e falou que quem conseguir uma tática para ganhar a guerra desse país vizinho, ele vai abrir os tesouros do rei para que possa escolher o que quiser. Um ministro já antigo de guerra, que ele era um militar, que tinha muita experiência, deu uma dica que foi de sucesso, ele conseguiu ganhar. E aí, quando o rei voltou da guerra, quem estava esperando por ele na porta da cidade, literalmente, era esse militar, e pediu o prêmio dele. O rei ficou desesperado, porque junto com o tesouro do rei tinha tudo possível. E poderia ter pego segredos de Estado e coisas que não eram desejadas que esse ministro pegasse, tivesse poder sobre isso. O que ele ia fazer? E aí ele teve uma tática, ele foi pesquisar o que eram os desejos, as tentações que tinha esse ministro, e descobriu que eram duas coisas principais: uma música e a outra comida. O que ele fez? Ele tinha uma regra que esse ministro teria um tempo máximo, digamos 1 hora, não sei exatamente qual era o tempo, para entrar no palácio e pegar onde tinha o tesouro que ele quisesse. Então ele colocou 2 tendas na frente do palácio antes de chegar no tesouro, uma tocando músicas maravilhosas de orquestra, com violinos, do melhor possível, e a outra com um banquete. Para resumir a história, o ministro acabou ficando deleitado lá e maravilhado com essas músicas, perdeu metade do tempo lá, e falou: não, tem ainda tempo de sobra. Quando foi para o outro
quarto para chegar no palácio, ele foi servido do bom e do melhor, um banquete com todos os cardápios e especiarias de cada delicacias, né? Delícias de cada lugar, de cada país. Ele ficou lá mais um tempo até que ele perdeu a hora e não conseguiu entrar no tesouro. Então a gente tem que agora seguir esse plano sem se desviar dessas coisas indesejáveis que tem no campo, que tem, porque é por isso que a gente estava lá, né? Estava falando com a minha esposa, se fosse fácil não precisava da gente. Então a gente tem realmente hoje desafios que a gente tem como vencer, que é justamente a gente ter o foco principal para onde a gente está indo. Em cada momento a gente sabe que o plano é esse aí. E não tem um plano B, nem um C, nem um D, etc. Tem ajuste que a gente vai fazer. Para a situação, por exemplo, eu estou aqui agora e não estou na empresa, é um ajuste que eu tive que fazer, revelando essa aula nesse momento agora, que era o que estava previsto desde o começo, só que eu só entendi isso quando foi se desenvolvendo em produção. A nossa vida acontece em produção, por isso que é importante a gente estar com foco nisso e não no laboratório e nos planos que não são o que deve virar realidade, né? A gente tem que estar o tempo todo vivendo na realidade, que é isso que a Hashem quer. Só que realmente com essa visão da Torá, do que a Hashem quer pra gente. O campo é nosso trabalho, a Torá é o manual de instrução, de orientação do que a gente tem que fazer, isso é fundamental. A gente está sempre o tempo todo estudando Torá para poder agir no campo de trabalho sem perder o foco, sem, como foi o caso desse ministro, se desviar e se engraçar por outras tentações no meio do caminho. Pode não ser nem tentações, pode ser só distrações, diversões, que vem da palavra, né, de desvio, né, diversões, divertimento, está ligado com desvios, que é fora do foco, que é o plano B, C, D, etc. Nesse momento, principalmente que a gente está agora, a gente, principalmente eu falei porque não só de pandemia, que a gente foi chacoalhado, o mundo inteiro foi sacudido para a gente entrar de novo no foco, no eixo, no plano original, no plano 1. E mais ainda agora em Elul, que é o momento de a gente fazer uma contabilidade geral. A gente já passou um dia de Elul, né? A gente está 2 dias, na verdade, se passaram. A gente tem que correr atrás, correr na frente, não deixar o tempo passar. A gente está na frente do carro, dirigindo, sabendo para onde a gente quer ir. E a gente faz, né, falando em carro, né, o balanceamento, a revisão total. Revisão total não quer dizer trocar de carro, não quer dizer trocar de motor, não quer dizer mudar tudo ou parte do que tem dentro. É a gente ajustar, é a gente alinhar a direção, a gente trocar o óleo, trocar talvez o filtro, lubrificar, isso tudo para aperfeiçoar, para a gente poder chegar mais rápido e melhor, mais suave onde a gente tem que chegar. O principal a gente sabe que é a ação, sim, mas antes tem esse plano é fundamental. E por outro lado também, o plano sem ter ação ele não serve, né? Tem que ter a ação depois, e a ação, como eu falei, é no campo, é no trabalho, é no dia a dia, para a gente transformar o campo. E isso, né, o Rebbe fala que transformando o campo ele se torna Eretz Israel. Mar do Eretz Israel, a gente faz com que o mundo inteiro, que é um mundo de campo, de trabalho, de labuta, de esforço, se torne um lugar de Torá, de cidade de refúgio, como a gente falou, né, para a gente sair, né, desse campo que tem muita coisa indesejável que tem que proteger. A gente ter uma cidade que é uma cidade murada, mas que quando a gente for para Jerusalém já vai ter 100 muralhas, porque não vai ter nada indesejável fora para a gente precisar se proteger. E a gente então vai ter o mundo inteiro com esse ideal de Eretz Israel, de bondade, de paz, de fartura, de coisas boas, e que a gente possa ter já isso agora com Mashiach, um Shabbat Shalom para todos, que a gente possa já ver os juízes
na porta do Beit HaMikdash, no portão do Beit HaMikdash, com o Sanhedrin, que a gente já pode estar lá agora, se Deus quiser, ainda antes desse Shabbat, no Chodesh Elul, antes mesmo do Rosh Hashanah, aproveitando para desejar a todos já um Ketivá Vechatemah Tová, Lishna Tová Metuká, a gente possa ser selado no livro da vida e assinado e carimbado para um ano bom e doce, já com Mashiach, no Beit HaMikdash Shlishi, Amém, Kenan Asson, agora, now. Tudo de bom.